todos. Nós vamos iniciar mais uma sessão do EducaSUS, projeto de parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e o Ministério da Saúde. Hoje nós vamos abordar o tema da portaria SAS 1324, de 27/11/2014, que é sobre o CID secundário, com o Dr. Vanderlei Soares Moya, médico especialista em gestão de atenção à saúde e auditor da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Obrigada a todos os pontos presentes. Dr. Vanderlei, obrigado mais uma vez participando conosco aqui no projeto EducaSUS. A palavra é sua. Bom dia a todos. Hoje a gente veio e traz algumas novidades em relação à certificação de procedimento. Então a gente optou por fazer uma apresentação rápida, para mostrando alguns conceitos, algumas definições para que a gente possa depois abrir para uma discussão e tentar esclarecer alguns pontos da portaria que possam estar confusos. Como nós vamos estar falando aqui em relação à portaria, só um instantinho, passando. Pronto. Quando a gente vai estar falando, então eu queria trazer alguns pontos em relação a vocês. Primeiro, quando a gente falar de CID, quando a gente falar em CID, na verdade eu já queria pedir desculpas desde o começo, né? Que a gente vai sempre, o tempo todo vai falar de o CID, né? O CID, aquele e tal, quando na verdade a gente está falando da classificação, né? Então, o certo seria a gente falar a CID, mas será impossível a gente estar falando de a CID, né? Então, só quando a gente lembrar muito, chamar muito, que a gente vai conseguir falar. Na verdade, então, o CID seria a Classificação Estatística Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados à Saúde, na 10ª revisão, que a gente chama rotineiramente de CID-10. Esse conceito, essa definição é importante para a gente entender que o CID, ou a CID, é uma classificação. Ela não é o diagnóstico, né? Ela é uma classificação de doenças, de diagnóstico, de problemas relacionados à saúde, sinais, sintomas. É uma classificação desses sinais e sintomas e não é o diagnóstico. Isso é muito importante quando a gente vai depois discutir de quem conversar, se alguém tiver alguma dúvida, de quem tem que colocar CID, quem codifica, quem não codifica, de quem é obrigação, porque fica muito claro que é uma classificação e não o diagnóstico. Lembrando para vocês que a CID, a classificação, ela vem com 3 volumes. A gente não necessariamente conhece os 3, né? A gente trabalha muito com a lista tabular, onde ela está dividida em capítulos, esses capítulos em letras de números, dando a classificação das patologias por sistemas, ou o índice, que está por ordem alfabética. Mas o volume 2 é o volume das instruções, ou seja, para classificar, tem regras para serem feitas essas classificações. E essas regras, elas estão dadas, são trazidas nesse volume, né, no volume 2. Todo mundo sabe que existe, mas poucos leem e tem dificuldades de seguir a tabulação em relação à classificação. Mas aí tem uma série de regras que nós não vamos estar discutindo, a não ser que alguém tenha alguma colocação, alguma dúvida em relação a isso, da codificação do CID, mas no volume 2 da classificação é que traz regras. Bom, o que traz de novo, então, a portaria, né? A portaria 1324, o que ela traz de novo, né? A princípio estabelece conceitos de diagnóstico principal e secundário. Estabelece o que é um e o que é outro, mas não é só isso. Mais importante que isso, ou tão importante quanto, ela exclui as críticas relativas às compatibilidades entre procedimentos realizados e diagnósticos registrados nas AIHs. Então, isso é uma novidade que vem quebrar paradigmas que a gente não está acostumado a trabalhar. Desde o começo, a gente sempre trabalhou com a ideia de que eu tinha o procedimento, ou procedimento principal, e a CID, ou o CID, relacionado diretamente a esse procedimento principal. E com isso, a gente sempre teve aquela discussão que às vezes eu tinha uma patologia, mas não conseguia registrá-la na IH, porque o procedimento realizado não contemplava aquele CID, e a gente trabalhou muitos anos com isso. Eu lembro da tuberculose, uma série de
de CIDs que não estavam contemplados. Hoje você olha a tabela e diz lá que debridamento não contempla todo tipo de lesão, e aí você tem que colocar um outro CID. Ou seja, a portaria ela traz essa funcionalidade, que agora é possível lançar o CID do procedimento, né, da patologia do paciente, independentemente do procedimento realizado. Se isso facilita naquelas situações em que você tem o CID, a codificação possível, aberta para você colocar o procedimento, por outro lado, isso aumenta a responsabilidade, porque agora a gente vai ter que ter muito mais certeza de como está realizando essa codificação para poder apresentar o CID correto. E traz uma outra novidade, que é o aumento do número de campos de CID secundário, retirando os campos diagnóstico de causa-morte e os campos diagnóstico de causas complementares. Eu tinha antes o campo diagnóstico da causa-morte, que nunca ficou muito esclarecido, diagnóstico de causas complementares, e eu não tenho esse conceito internacionalmente falando, né? Aí aumentou, então, na IH, no campo, 8 campos de CID secundário. A portaria, então, possibilita hoje que você apresente um CID principal e 8 mais 1 CID secundários, que já havia um e aumentou, incluiu 8 campos, e aí eu tenho o CID secundário. Mas a pergunta, então, que a gente traz, a resposta que as pessoas procuram, as dúvidas que têm surgido, é por que esse aumento tão grande aí, né? Por que abriu para 8 campos de CID secundário? Voltando no diagnóstico principal, o que a gente tem hoje nessa quebra de rotina que a gente está acostumado a trabalhar, o diagnóstico principal será aquele diagnóstico estabelecido após o estudo de forma a esclarecer qual foi a causa mais importante, o motivo que levou o paciente a ser internado. Então hoje, até antes da portaria ser vigente, a gente estava acostumado a lançar o procedimento e o CID relacionado ao procedimento. A portaria traz uma outra lógica. A portaria traz a lógica da patologia do paciente, independentemente do procedimento. O que nós vamos ter que prestar atenção, o que nós vamos ter que codificar, o que nós vamos ter que ir atrás é a patologia do paciente, e não o procedimento. O procedimento pode ser um, o CID pode ser outro. Cito aí alguns exemplos. Eu posso internar o paciente por uma situação de uma pneumonia, por exemplo, mas durante a internação, esse paciente vai evoluir, vai fazer um tratamento de septicemia, o procedimento que eu vou lançar vai ser o tratamento de outras doenças bacterianas. Mas o CID que levou o paciente, a doença que levou o paciente a ser internado, o motivo da admissão do paciente foi pneumonia. E o procedimento realizado poderá ser outro que não o tratamento de pneumonia. Então, isso abre, como a gente disse, né, isso abre outras possibilidades e aumenta a responsabilidade da codificação. A gente sempre fala que se a gente fizesse corretamente na lógica da patologia do paciente, a gente não teria todo mês o CID de cólera registrado nas AIHs. Então, tenho certeza que se alguém procurar dentro do seu serviço, ou o gestor buscar no banco de dados, vai achar AIHs de cólera. Né? Então, isso é um vício de codificação em que você lançava o procedimento, ficava com um CID compatível com o procedimento, mesmo que ele não representasse a patologia. Por isso que o diagnóstico principal agora, ele está relacionado ao motivo da internação. Ele pode ser diferente do diagnóstico de admissão. Quer dizer, você pode internar o paciente por uma situação que você não sabe exatamente o que é, ou por uma crise hipertensiva, imagina, mas aí você vai diagnosticar que ele é um AVC. Então, o diagnóstico mais importante, o responsável pela admissão, não necessariamente pode ser o diagnóstico de admissão. Tá? Pois se alguém tiver alguma dúvida, a gente coloca entre isso, que eu entendo que essa é uma alteração que a portaria traz bem
grande, né? Uma alteração que a gente vai ter que trabalhar com isso, porque muda a forma de codificação de procedimentos de CID com a qual nós estamos acostumados. E o que são, então, os diagnósticos secundários? O que nós vamos preencher naqueles 8 campos que estão relacionados quanto a diagnóstico secundário. Então, são todas as condições que coexistem no momento da admissão. Ou seja, o paciente, quando ele interna por uma patologia e ele pode ter outras patologias associadas, outros sintomas, outros sinais associados àquela patologia, tá? Que vão, de alguma forma, interferir no tratamento do paciente. Eu posso internar um paciente que ele por uma insuficiência cardíaca congestiva, mas ele também é hipertenso, ele tem uma insuficiência renal, eu vou dizer, no momento da admissão do paciente, ele está sendo internado para fazer um tratamento principal, uma patologia principal. Mas ele também traz, naquele momento, outras patologias que, de alguma forma, vão interferir no tratamento. Depois da internação do paciente, esse paciente pode desenvolver, durante a internação, complicações, pode desenvolver outras patologias, pode evoluir por algumas das patologias que ele já tinha do momento da internação, e aí esses diagnósticos vão ser aqueles diagnósticos, o CID vai se referir a esses diagnósticos, a essas patologias, a essas doenças que vão ser identificadas durante a internação do paciente, que irão afetar a atenção recebida, ou seja, é uma complicação, ele vai precisar mudar ou associar algum outro tratamento, ele vai mudar o tempo de permanência do paciente no hospital, é uma complicação daquela patologia. Eu posso internar um paciente por um AVC, não é? Por um tratamento de um acidente vascular cerebral. O CID principal relacionado ao tratamento do acidente vascular cerebral. Durante a internação, esse paciente pode fazer uma pneumonia, por exemplo. Quando eu interno o paciente com AVC, ele pode ser um hipertenso, ele pode ser já ter uma insuficiência cardíaca, mas durante a internação, ele vai complicar por uma pneumonia ou por uma infecção urinária ou com uma lesão de uma úlcera. E assim, ele vai, durante a internação, se ele apresentar uma pneumonia, isso vai interferir no tratamento dele. Se ele apresentar uma descompensação de diabetes, isso vai interferir no tratamento dele, e isso vão ser os CIDs secundários. Destacando que o diagnóstico do CID secundário, a gente não deve considerar as doenças que o paciente tem quando ele interna, mas que não vão ter influência sobre aquela internação. Se o paciente pode ter algum tipo de patologia, uma sequela de poliomielite, ele pode ter até uma outra patologia, mas que esta situação, essa doença pré-existente, não vai interferir no tempo de internação do paciente, na complicação do tratamento, não vai precisar ser tratada durante a internação, ou seja, durante a internação, essa doença pré-existente não vai interferir naquele tratamento. Nesse caso, não deve ser registrado o CID secundário. Tá ok? Bom, e aí a história é o seguinte, né? Por que isso? Porque, de repente, vem a questão de você começar a valorizar o CID secundário o suficiente para aumentar 8 campos de informação dentro de uma conta hospitalar. E aí a gente vai ter que considerar que a CID é usada aí pelo mundo em várias situações, né? Ela é uma classificação internacional, ela é padronizada para possibilitar que hajam comparações internacionais, ela é utilizada para você conseguir levantar dados epidemiológicos,
para estatística de morte e mortalidade, né, saber a população, do que adoece, quanto adoece, faixa etária, patologias mais frequentes. Elas são utilizadas para as decisões de suporte em medicina e também são utilizadas em alguns sistemas de reembolso ou de financiamento da internação. O CID secundário ele passa a ser uma das variáveis, um dos parâmetros para valorar uma conta hospitalar. Como exemplo dessa utilização, a gente tem a metodologia DRG. O que falar da metodologia DRG? Essa é uma metodologia criada na década de 60 nos Estados Unidos. Ela não foi criada para fazer financiamento da internação, ela é para fazer gerenciamento de internação, gerenciamento de tempo hospitalar, gerenciamento do serviço, comparação entre serviços, para eu saber se o meu serviço é diferente de outro. Ela é utilizada para vários relatórios gerenciais. Mas também é utilizada em diversos países para o reembolso ou o financiamento da internação hospitalar. Para isso, ela permite você categorizar pacientes internados, levantando o risco clínico desse paciente. Quando ela começou a IH, quem já trabalha há algum tempo nisso deve se recordar, lá em 1983, quando foi criada a metodologia da IH, que depois, quando veio a tabela unificada, a gente tinha a pneumonia do lactente, a gente tinha a pneumonia em pediatria, a gente tinha a pneumonia do adulto, no entendimento que pneumonias são diferentes, dependendo se é do lactente, se é da criança ou se é do adulto. Isso não é a metodologia DRG, mas é a lógica na metodologia, ao você dizer que um paciente com pneumonia, o custo dessa internação, né, o gasto que você vai ter nessa internação, vai depender do risco clínico desse paciente. Se esse paciente tem que levar em consideração a faixa etária, né? Mas se esse paciente, ele interna com pneumonia, mas ele tem uma cardiopatia, mas durante a internação ele fez insuficiência renal, se durante a internação ele fez uma septicemia, esse paciente, ele faz parte de uma categoria de um outro grau do que aquele paciente que interna com pneumonia e sai no segundo dia após tomar antibiótico sem nenhuma complicação. Então, os dois internaram por conta da pneumonia, mas são tratamentos diferentes, os pacientes são diferentes. E você utiliza, entre outros parâmetros, os diagnósticos secundários para categorizar esses pacientes. Com isso, você consegue comparar pacientes, serviços diferentes, e você consegue dimensionar se o seu paciente fica mais tempo internado porque ele teve complicações, ou se ele fica mais tempo internado por outros motivos, porque não chega o exame, por outras situações. Então, a tabela, né, o SIGTAP, ao permitir a IH, ao abrir 8 campos de CID secundário, caminha para essa forma de você enxergar o tratamento do paciente. Você vai enxergar o paciente, como ele está sendo tratado, o paciente clínico, seus riscos clínicos, e não o procedimento. Você dizer que o procedimento pneumonia tem CID de pneumonia, pouco contribui nessa metodologia. Mas você dizer que o paciente que interna com pneumonia, e é hipertenso, e também tem diabetes, e faz um tratamento, é um outro paciente do que aquele paciente que interna com pneumonia sem nenhuma patologia, tanto de base, né, tanto patologia pré-existente, quanto aquelas complicações adquiridas durante a internação. Esta é a lógica do CID secundário. Ele vai categorizar clinicamente um paciente, estabelecendo quais são os riscos clínicos desse paciente. Tá? Ok. Já que a gente estava falando de CID secundário, eu quero só destacar algumas regras que tem visto
a gente tem visto que tem ocasionado algumas confusões nos serviços em relação à portaria. Nos casos de internação por lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas, que elas estão todas lá no capítulo 19, que são as lesões, né? As fraturas, os ferimentos, são as lesões. Obrigatoriamente, deve ser registrado no primeiro campo do CID secundário um CID do capítulo 20, cujos códigos estão no intervalo do V ao Y, né, que são as causas externas de morbidade e mortalidade. E nos demais campos, os CID secundários, inclusive descrevendo as lesões no caso de politraumas. Por que isso? Né? Porque epidemiologicamente, a informação importante que a gente vai ter em questões epidemiológicas são as lesões, ou seja, são as causas externas das lesões, que estão no capítulo 20. Até uma das regras de codificação de mortalidade, você codifica a causa de mortalidade quando existe uma causa externa no capítulo 20, porque epidemiologicamente é a informação que tem mais valor. Só que o capítulo 20, né, os CIDs do capítulo 20, a queda, o atropelamento, eles não são considerados a patologia principal. Então, nós não devemos lançar no CID principal CIDs do capítulo 20. E sim, no CID principal vai o CID da lesão, capítulo 19. E no CID secundário, abrindo os campos de CID secundário, a lesão. Porque o capítulo 20, nas revisões anteriores da classificação do CID, da CID, ele se constitui numa classificação suplementar. Mas ele possibilita a classificação de ocorrências e circunstâncias ambientais como a causa de lesões. Né? Quando se utiliza um código desse capítulo, pretende-se que ele seja um código adicional à informação da lesão. E geralmente essa informação está no capítulo 19. Por isso que existe uma regra, dada lá no SIGTAP, na IH, que quando você interna um paciente por uma causa externa, a lesão vai no capítulo 19 e a causa no capítulo 20. Tá? Essa é a regra. Como o capítulo 20 vai estabelecer o primeiro campo, você tem os outros campos para descrever as outras lesões. Por exemplo, se o paciente interna como um politraumatizado, tá, você vai usar como a CID principal, no capítulo 19, a seção T, que lá está os traumatismos múltiplos, né? Localizações múltiplas. Mas, no CID secundário, você pode utilizar aqueles campos para descrever as lesões que o paciente tem. É uma fratura de fêmur, é uma fratura de tíbia, é um traumatismo do baço, mas no CID principal é um politraumatizado. Então, nesse caso, nós vamos ter um politraumatizado, CID principal no T. No primeiro campo do CID secundário, a causa do politrauma, por exemplo, uma queda, um atropelamento. E nos outros campos, as demais lesões, para a gente saber que aquele paciente politraumatizado tem um TCE, tem uma fratura de fêmur, tem uma lesão de baço, e assim preencher os campos do CID secundário, naquela lógica da classificação de dizer o que é que o paciente, né, categorizar o paciente. Eu posso dizer que um politrauma pode ser um paciente que sofreu várias escoriações, uma fratura na perna, várias escoriações, é um politrauma. Mas é muito mais importante eu dizer que esse politrauma ele tem um TCE, né, ele com uma fratura de crânio, ele tem uma fratura de fêmur, ele tem um trauma abdominal com uma lesão do fígado, e aí eu vou descrever isso no CID secundário. Então, no capítulo 19, quando eu uso a seção S, né, os CIDs que começam com S, eles vão colocar o traumatismo de uma única localização. E na T, além de classificar os queimados ou outras lesões, eu vou ter
os politraumatizados. Por fim, no capítulo 18, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente for codificar CIDs no capítulo 18. Tá? O capítulo 18, ele inclui sintomas, sinais, achados anormais de exame clínicos, né? Procedimentos de investigação diagnóstica. Ele representa afecções mal definidas, para as quais não haja um diagnóstico classificado em outra parte. Então, eu só vou lançar CID do capítulo 18 se eu considerar que aquela informação, de alguma forma, influencia na categorização do paciente e que ela não representa um diagnóstico que eu posso fazer em um outro capítulo. Um exemplo simples, mas que vem mostrar o que eu estou querendo dizer, que você pode dizer que o paciente tem uma pneumonia, né? Então ele vai ser classificado lá no J15 como pneumonia. Além da pneumonia, ele tem febre, tem tosse, e esses sinais, esses sintomas, né? Esses sintomas, no caso, sinais e sintomas, eles vão estar lá no R. Mas isso fazem parte já do diagnóstico, né? Já fazem parte do diagnóstico firmado, já fazem parte da classificação que eu coloquei enquanto pneumonia. Então, o paciente que eu codificar enquanto pneumonia, eu não vou colocar como CID secundário sinais e sintomas de pneumonia, né? Agora, tem algumas situações, e aí são algumas situações que estão descritas, em que eu não chego a um diagnóstico mais preciso, eu vou transferir o paciente, mesmo sem ter esse diagnóstico, então vai ser um primeiro atendimento, que eu vou transferir o paciente, mas eu não tenho um diagnóstico, vai caber um CID do capítulo 18, né? Aqueles sinais e sintomas que existem no momento do atendimento do paciente, mas que as causas não conseguem ser determinadas porque se resolvem. Então, se a gente for ler no manual da IH, são aquelas patologias de rápida resolução que você vai lançar como primeiro diagnóstico, primeiro atendimento, né? Diagnóstico provisório antes de você aprofundar a investigação. Como diz a portaria 1324, se o diagnóstico, o CID, né, do diagnóstico da entrada, ele não necessariamente vai ser o CID definitivo, porque a hora que você fizer uma avaliação clínica, aprofundar o diagnóstico, você vai chegar a um diagnóstico, tá? Então, na verdade, a sugestão é que sempre que for codificar utilizando o R ou o capítulo 18, lembrar que eles têm um uso restrito para os casos em que você não tem um diagnóstico que contemple aquela sintomatologia ou aqueles sinais. Por fim, no caso de cirurgias múltiplas, a portaria traz a possibilidade de você codificar não somente o CID da primeira cirurgia, né, que normalmente a gente lança a primeira cirurgia de maior valor, mas traz a possibilidade de você codificar todas as patologias que levaram às necessidades das cirurgias múltiplas, né, das múltiplas cirurgias. Então, se o paciente tem uma hérnia inguinal, uma hérnia umbilical, fez a fimose, você vai lançar lá a cirurgia múltipla e vai lançar o CID principal da hérnia inguinal e os CID secundários da hérnia umbilical e da fimose. Tá? Então, nas cirurgias múltiplas, a única coisa é que ele contempla os CIDs das demais cirurgias. E, obviamente, se houver uma complicação, se tiver uma patologia de base, se todas aquelas outras variáveis que a gente utiliza para codificar os CIDs secundários, elas devem ser lançadas na portaria, falam, né, em prejuízo das demais informações, ou sem prejuízo das demais informações. Você lança o CID das cirurgias realizadas, mas também continua com a mesma regra de categorizar o paciente com as patologias que ele tem na entrada, né, que ele traz junto quando ele faz a internação, ou que ele adquire durante a internação. A gente optou então por falar assim rapidamente, né, com vocês, e agora a gente abre, aqui com a Tatiane, a gente abre para ir conversando sobre possíveis dúvidas.
Obrigada, doutor Vanderlei. Nós vamos abrir para as perguntas. Quem tiver dificuldade para fazer no áudio mesmo, na tela, pode fazer via chat, tá ok? Então, nós vamos vamos colocar o e-mail e logo em seguida a gente vai abrir para as perguntas. Já podem solicitar a vez, por favor. Mato Grosso, pode falar, por favor? Pessoal de Sete Lagoas, bom dia. Eu queria saber se esse CID secundário, ele também vai ser incluso para patologias relacionadas aos transtornos mentais. Pode repetir a pergunta, por favor? Eu queria saber se o CID secundário ele vai também estar influenciando nas patologias relacionadas aos transtornos mentais. Olha, está difícil o áudio aqui, eu ainda não entendi a sua questão. Você pode novamente, por favor? Nas patologias do CID secundário relacionadas a que patologias você colocou? Relacionados aos transtornos mentais. Aos transtornos mentais? Sim, seguramente. Desde que a gente entenda que o transtorno mental, de alguma forma, vai influenciar durante aquela internação. O transtorno mental, ele já entra hoje em vários procedimentos de tratamento clínico, né? Os tratamentos clínicos de pacientes. Mas, obviamente, se a gente entender que aquele paciente, de alguma forma, ele precisa ser categorizado, esse procedimento entra. Eu entendo que em várias situações isso será possível. O CID secundário deve ser contemplado lá no ZEF também, né? É só aproveitar a pergunta, assim, ó, CID secundário, o CID secundário, não existe uma tabela de CID secundário, né? O CID secundário é o CID, né? É a codificação de CID. Na IH, eu tenho um campo que é do CID principal e um campo que é do CID secundário. Às vezes, um CID secundário vai ser de uma pneumonia e outras vezes o CID principal vai ser de pneumonia. É só um campo na IH, eu não tenho uma tabela de CID secundários ou CID principais. São os únicos que a gente trouxe aí para chamar a atenção, que dificilmente eu devo ter CID, eu não deveria ter CID principal no capítulo 20, pela característica do capítulo 20. E tem algumas exceções no capítulo 21, pelas características das informações que eu tenho no capítulo 21. Eu tenho hoje, por exemplo, a esterilização, que está lá no capítulo 21 e que é CID principal da lacradura, mas são exceções. Então, via de regra, no CID principal e no CID secundários, eu vou ter, principalmente no CID principal, até o capítulo 19, e no CID secundário, além desses, incluindo o 20 e o 21. Tem uma questão aqui que é dúvidas em relação à divisão do campo pré-existente.
adquirido. Na verdade, a gente entende que o pré-existente são aquelas patologias que, no momento da internação, o paciente já apresentava e que vão interferir no tratamento. E o adquirido são aquelas patologias que o paciente venha a adquirir durante a internação, que vão influenciar no tratamento que ele está sendo submetido e, seguramente, no tempo de permanência, então, nas complicações do tratamento. Então, o pré-existente eu consigo codificar porque ele já chega com aquela patologia ou nos momentos iniciais da internação eu já entendo que aquele paciente já traz aquela patologia e que aquilo vai interferir no tratamento dele, e o adquirido é aquela que ele não traz no momento da internação, né, não seja uma doença pré-existente e que vai interferir durante a internação. Pessoal de Tubarão, em Santa Catarina, respondida a pergunta. Vou deixar vocês em tela, tá? Se tiver mais alguma, é só fazer, ok? Hospital de Câncer de Cascavel, no Paraná, nos casos previstos no Manual da Divisão de Conta, onde o paciente interna por uma patologia e evolui... Rodrigo, tira para mim, por favor. E evolui com quadro clínico não relacionado à internação ou procedimento cirúrgico. Como informar o CID secundário? Pelo que eu entendo da questão, são aquelas situações de emissão de uma nova AH. Né? Esse CID secundário, ele pode ser informado como sendo o CID principal da nova AH. Logicamente, nós estamos dizendo que é a emissão de uma nova AH naquelas situações previstas no manual, né, nas regras de codificação da AH. Ou seja, quando você tem uma cirurgia e depois tem um procedimento clínico ou uma patologia clínica que não está relacionada ao procedimento cirúrgico, hoje o que a gente faz? A gente fecha a AH cirúrgica e abre a AH clínica. Ou ao contrário, você tem uma AH clínica e depois o paciente precisa ser submetido a uma cirurgia que não tem relação ao procedimento clínico, você vai abrir uma AH, duas AHs. No caso do CID secundário, em nosso entendimento, o CID secundário ele pode ser lançado como a complicação ou como a nova patologia que vai abrir uma nova AH. Nesse caso, você vai fazer a alta como normal, como faz hoje, ou como fazia anterior à portaria, e abrir uma nova AH com o CID principal da patologia. Não existe nenhum problema desse CID principal ser o secundário da anterior. Você pode colocar que o paciente internou, está tratar a pneumonia. Então, ele tem um CID principal tratamento de pneumonia. Durante a internação do tratamento da pneumonia, entra em trabalho de parto. Você coloca isso com o CID secundário, fecha essa AH e abre uma AH de trabalho de parto. Não tem nenhuma diferença em relação ao que é hoje, né, nas regras. Vamos ter que só discutir se cabe ou não a emissão de uma nova AH. Mas se couber, o CID secundário pode ser até o CID principal na nova AH. Pessoal de Cascavel, respondido. Dá um ok ou no chat, tá bom? Pessoal de Ourinhos, vocês querem fazer a pergunta ou quer que a gente faça? Já está em tela. Eu vou... Não, nós não estamos escutando, não tem problema, eu vou repetir a tua pergunta aqui, tá? No que está no chat. Vamos lá. Nós estamos com dúvida no conceito de doenças pré-existentes. Por exemplo, um paciente hipertenso controlado interna na urgência para realizar apendicectomia. Em todo momento, o paciente estava com a hipertensão controlada. Posso colocar o 10 como CID secundário? Em nosso entendimento, sim.
Na verdade, assim, toda vez que eu entendo que o paciente tem uma patologia que possa influenciar no tratamento dele, mesmo que ele esteja controlado, deve ser informado no CID secundário. Tá? Então, nesse caso, é um CID secundário pré-existente, internou por causa de uma apendicectomia, mas ele vai ser categorizado de uma forma que ele tem uma outra patologia de base, que isso pode interferir no cuidado dele, então deve ser codificado do I10 como CID secundário. Eu tenho uma questão aqui, Tatiane, que é basicamente a mesma que foi respondida agora, né? O paciente que interna com trauma, mas é um diabético controlado, se o E, né, do diabetes deve ser lançado como CID secundário. A resposta é a mesma, né? Nesse caso, esse paciente, ele pode ser categorizado como paciente diabético, e isso vai interferir no tratamento dele. O E14, E11, aí dependendo do tipo de diabetes dele, deve sim ser lançado como CID secundário. No caso, é pré-existente, né? Porque ele não adquiriu o diabetes depois da internação, ele já trouxe o diabetes, tá? O que a gente pode ser é que durante a internação ele tem uma certa acidose diabética, e aí ele vai estar no CID secundário, no adquirido como certa acidose. Tem uma questão aqui, assim, pelo que procedimentos sequenciais de oncologia, a regra continua a mesma, né? Não muda pelo procedimento. O procedimento ele não está diretamente relacionado à CID, a partir da portaria. O procedimento principal é uma retosigmoidectomia e os demais procedimentos realizados são linfadenectomia retroperitoneal e metastectomia hepática. Neste caso, informamos 3 CID, sendo o principal e outros 2 secundários. Sim, podem ser informados. Na verdade, a regra não muda, né? Ele tem uma patologia, para ser uma cirurgia sequencial em oncologia, eu tenho um procedimento principal, um CID principal, que é a patologia dele, e eu posso informar as metástase como o CID secundário. E havia uma outra questão, que acho que é de Sertãozinho, que não está na tela agora, mas no caso de CID secundários em cirurgias eletivas, tá? Se o paciente internar apenas para laqueadura, hérnia, ou seja, cirurgias eletivas, não deve ser informado de CID secundário? Sim, deve ser informado de CID secundário sempre que o paciente apresentar uma patologia no momento da internação que pode, de alguma forma, influenciar o tratamento dele. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, mas que pode chamar atenção. Eu interno o paciente para fazer uma colicistectomia. Obesidade, neste caso, é um CID secundário importante, porque a obesidade pode interferir na evolução do paciente. O diabetes é um CID importante nesse paciente que interna fazer uma colicistectomia. Então, assim, sempre que o paciente tiver uma patologia que pode influenciar o tratamento dele, o tempo de permanência, ou pode, de alguma forma, trazer alguma complicação, ou seja, em potencial, deve ser informado de CID secundário. Em eletiva, a mesma coisa. Não existe diferença de uma e de outra. Não. Pessoal, continuando, o pessoal de Cascavel, na tabela SIGTAP, competência 3/2015, ainda consta o CID de compatibilidade. Isso impacta com o fator? Não, eles continuam lá como um norte só. Eles não têm nenhuma
compatibilidade direta, ou seja, se você lançar o procedimento e lançar um CID principal que não faça parte da relação do CID, não haverá nenhuma rejeição desta IH. Por enquanto, os CIDs compatíveis, eles se mantêm lá, e a proposta, provavelmente, é que, para algumas situações, passam a ser, alguns serão obrigatórios, mas hoje não. Pessoal de Sertãozinho, Cascavel, mais alguma pergunta? Só pedir a vez, tá? Mais um pouquinho? Oi, em relação a Cascavel, que fala que na tabela continua tendo o CID lá no SIGTAP. Ele continua, ele permanece lá como uma orientação, né, mas não existe a obrigatoriedade do CID, aquela obrigatoriedade direta do procedimento com o CID. Você pode fazer um procedimento, e se houver um outro CID principal, pode ser lançado um outro CID principal. E aí porque ainda continua consistindo, aí a gente precisaria ver, talvez seja alguma situação do sistema terceirizado que tem, né? Não existe mais rejeição. Se você lançar hoje uma IH com um CID que não faz parte daqueles CIDs de compatibilidade, ela vai passar, ela não vai ser rejeitada em nenhuma crítica. Federação do Paraná, bom dia. Vocês querem fazer a pergunta já? Mais alguma pergunta, por favor? No chat também vocês podem colocar. Pessoal de Cascavel, aí do Hospital de Câncer, vocês colocaram na IH, ainda não há campus para inclusão. Teria problemas com a auditoria? É no laudo que vocês estão perguntando? Respondendo ao pessoal de Cascavel, eu entendo quando ela fala que na IH ainda não há campus para inclusão. No momento da internação, se haveria algum problema ou não com a auditoria, na verdade, assim, cabe ao gestor definir isso, porque a portaria 1324, ela revoga a portaria anterior, acho que era 765, eu não lembro exatamente o número agora, que é a que dá o layout dos laudos. Diz que cabe a cada gestor definir o seu layout. Então, aí, essa situação não dá para responder pelo gestor. No primeiro momento, não haveria nenhum problema se o gestor não definiu o contrário. Então, cabe a cada gestor definir o layout e, nesse novo layout, incluir os campos de CID secundário. Lembrando que a portaria, ela revoga a portaria anterior que cria o layout do laudo. Em relação a Ribeirão Preto, diz assim, gostaríamos de saber se haverá a versão nova que deixe colocar o CID principal incompatível com o procedimento.
pois na versão que utilizamos ainda há crítica. Olha, respondendo ao pessoal de Ribeirão Preto, a gente pode confirmar isso, mas até onde eu sei, a versão já permite colocar CID incompatível. Até a gente está olhando algumas contas, inclusive com alguns CIDs que estão equivocados. Então é permitida. A crítica foi retirada. Aí precisaria ver aí eu não tenho como responder isso agora com você, precisaria ver com o pessoal do DataSUS se realmente está tendo algum problema. Mas até onde eu sei, não existe mais crítica. Precisaria ver qual o sistema que Ribeirão Preto está utilizando, qual é a crítica que está saindo, se qualquer coisa, mande isso para a federação, mande uma cópia da IH Federação, a gente repassa isso para o DataSUS. Mas não a crítica, mas aí precisa ver então qual é a crítica, onde que ela está aparecendo e qual é a mensagem. Tá? Porque a gente tem visto a IH já com os CIDs equivocados, porque foi retirada a crítica. Mas parece que tem a Federação Rio Grande do Sul, uma pergunta. Bom dia. Eu queria saber a respeito da exclusão do CID causa-morte. Se hoje ainda existe esse campo, se eu não preencher, a IH não passa. Como fica? Olha, eu acho que deve ser... Oi. A pergunta é sobre a CID causa-morte. Já houve exclusão do campo. Eu não sei te dizer, se você diz que se preencher não passa. Não há crítica, a nova versão não solicita, e aí vão ficar na mesma situação de Ribeirão Preto. Precisaria saber se é o seu sistema, se é o sistema terceirizado, se ele não foi, ou se é a versão do DataSUS. Na versão do DataSUS, a gente já tem recebido as AIHs, a gente tem visto as AIHs sem o CID causa-morte. Ele foi retirado essa informação, não existe mais crítica. Se você está colocando e não está passando, seria necessário ver a mensagem de rejeição, a versão que você está utilizando, e aí eu sugiro que você mande uma cópia da IH para a Federação aqui de São Paulo, e a gente vê uma a uma essa situação e discute isso junto ao DataSUS. Oficialmente não existe mais crítica do campo causa-mortes, né? Mesmo porque ele foi excluído pela portaria a partir desse mês. Qual seria a versão DataSUS atualizada? Eu não sei te dizer agora qual é a versão que saiu, a última versão que saiu atualizada, eu não sei te dizer. O pessoal vai dar uma olhada aqui e já repassa para você. Hoje nós não estamos informando esses CIDs secundários com esse novo layout. Não temos crítica nenhuma, já que passou a vigorar a partir da competência de janeiro. Não é obrigatório o preenchimento? Não sei se eu entendi, mas você pode apresentar uma IH só com o CID principal sem nenhum CID secundário. O preenchimento não é obrigatório. O preenchimento do CID secundário é facultativo e ele vai estabelecer parâmetros de estudos da complexidade do atendimento, a complexidade do paciente que é atendido naquele serviço. Mas não existe o preenchimento obrigatório de CID secundário, a não ser naquelas situações em que já existia antes da portaria. Quando você tem uma causa externa, que você lança o CID principal com lesão, o CID secundário de causa externa. Mas em todas as situações, assim como era antes, não existe crítica obrigando a ser colocado um CID secundário. Isso não mudou. Eu poderia apresentar uma IH de pneumonia sem nenhum CID secundário. O que mudou é a oportunidade de você lançar os CIDs secundários para que possa categorizar o paciente que é atendido na instituição.
A Tatiana está me colocando assim, que a última versão do DataSUS oi, desculpa. A Tatiana me passou que a última versão que foi a 10.20. é que nós estamos utilizando. Eu vou verificar, então, junto a nosso serviço terceirizado, o que está acontecendo. Muito obrigada por enquanto. Pois não. Provavelmente alguma coisa. Se houver, foi colocado o e-mail aí da federação, passa e que a gente conversa no DataSUS, mas seguramente não está tendo crítica. Obrigado, pessoal do Rio Grande do Sul. Se tiver mais é só solicitar, tá? Ribeirão também. Vou colocar o AMI de Jales, que no caso de pneumonia, o paciente tem uma complicação de sepse. Nesse caso, seria mudança de procedimento para doenças bacterianas ou seria só o CID secundário? Em relação à pergunta de Jales, no caso de pneumonia, o paciente tem uma complicação de sepse. Se o tratamento for de septicemia, o procedimento será de doenças bacterianas e o CID secundário será de septicemia. O que a portaria traz é justamente isso, ele não amarra o CID ao procedimento. O motivo de internação desse paciente foi uma pneumonia, CID principal, pneumonia, J15, qualquer coisa. E a complicação no A49, mas o procedimento principal, se foi o tratamento principal realizado, que foi da septicemia, vai ser o tratamento de outras doenças bacterianas. Então, eu posso ter hoje tratamento de outras doenças bacterianas com CID principal de pneumonia e CID secundário de septicemia. Jales, alguma colocação? Obrigada a vocês. Mais alguém tem alguma pergunta? Tem algumas instituições, eu vou passando assim rapidamente, que às vezes não está conseguindo solicitar a vez. Se não tiver pergunta, é só fazer assim com o dedo, tá bom? Porque tem algumas que estão subindo e estão caindo. Eu vou aqui embaixo, na Santa Casa de Mojimirim. Depois eu venho com Marília. Mirim, a gente não visualiza vocês, tá? Mas se quiser fazer a pergunta, pode ficar à vontade. Jaú e Lorena. Jaú, bom dia. Quer fazer a pergunta de vocês? Senão vocês podem mandar no chat também. Vocês aproveitem para fazer as perguntas, por favor, agora. Quem tiver alguma dificuldade pode mandar no chat, não tem problema nenhum, tá ok? Jaú não tem perguntas, ok? Tá certo, já visualizamos, tá? Mais alguém?
Pessoal do Surubim, vocês têm alguma pergunta aí em Pernambuco? Tá bom. O pessoal de Jaboatão, dos Guararapes, pode falar. Nós não temos nenhuma pergunta. Eu vou passar para o Dr. Vanderlei para ele falar mais um pouquinho de alguma coisa que tenha para se dizer sobre a portaria ou sobre o CID. E antes do meio-dia, assim, se vocês tiverem alguma colocação, por favor, podem pedir a vez, tá ok? Na verdade, a gente só quer então destacar algumas situações que colocamos. A portaria, ela traz uma nova maneira de codificar as patologias. Então, é importante, por isso que está tendo alguma confusão nesse sentido, porque a gente tinha uma rotina de codificação de CID nas AIHs, em que a gente pegava o procedimento, e em cima do procedimento lançava o CID principal. Então, na verdade, a doença não era do paciente, mas era do procedimento, né? O paciente podia ter lá as doenças que ele tinha, mas se eu optava por fazer um determinado procedimento, eu ponho o CID daquele procedimento, independente das patologias que o paciente apresentou durante a internação. Então, a portaria, ela traz uma nova lógica de codificação de tratamento. É importante destacar a patologia que o paciente tinha, o principal motivo pelo qual levou o paciente a ser internado, esse é o CID principal, e se na internação ele já traz alguma patologia que vai interferir no tratamento dele, ou se durante a internação ele vai apresentar complicações ou ou uma nova patologia que vai modificar o tratamento dele, o tempo de permanência, vai ser uma complicação. Então, uma das perguntas que a gente respondeu é um exemplo bom disso, né? Que fala assim, o paciente interna com pneumonia, durante a internação, ele desenvolve uma septicemia. É mudança de procedimento ou CID secundário? Na verdade, são as duas coisas, né? Você vai fazer, em tese, se o tratamento realizado for diferente do solicitado, você vai continuar fazendo as mudanças de procedimento. Então, nesse caso, é pneumonia, mudança de procedimento para tratamento de outras doenças bacterianas. Mas o motivo que levou o paciente vai exigir ele ir para a UTI ou prolongar o tempo de permanência. Então, é uma nova forma de olhar o paciente, a codificação do paciente, desmembrar a internação, o procedimento das patologias. Então, passa a ser possível a dizer quais são as patologias que aquele paciente tem durante a internação, independentemente do procedimento que ele foi realizado. O motivo da internação dele pode ter sido uma cirurgia eletiva. Ele internou para tratar uma hernia inguinal, né? O motivo da internação é hernia inguinal. Mas durante a internação, ele pode ter feito lá uma deiscência de sutura, ele pode ter feito uma infecção urinária, ele pode ter feito... Tudo isso vai ser lançado no CID secundário. Nas regras que a gente tem hoje de emissão de uma nova AIH, elas não modificaram, né? Então, se o paciente fez uma cirurgia e vai ser submetido a uma nova cirurgia, eu vou abrir uma nova AIH. CID principal, motivo da primeira cirurgia, CID principal, motivo da segunda cirurgia. O CID principal da segunda cirurgia, por exemplo, pode ser uma deiscência de sutura, uma complicação, pode ser secundário na primeira AIH. A ideia é que o sistema realmente informe o que
isso está acontecendo no paciente, na lógica do acompanhamento do paciente, na lógica da informação, e o faturamento será dado por outras formas de financiamento da internação, mas no caso, o mais importante é construir a informação sobre o paciente. Alguma pergunta, Tatiana? Pessoal de Araçatuba, bom dia. Aí do AME, vocês querem fazer alguma pergunta? Não. Da Santa Casa de Ituverava. Não temos mais, então, por enquanto, perguntas, mas eu sei que depois eles mandam e-mail, tá, doutor? Então, nós daremos, por encerrada essa sessão, eu vou passar a palavra para o doutor Vanderlei, para ele fazer as considerações finais. Gente, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, vocês mandam o questionamento aqui para a federação, tá ok? Não fique aí com essas dúvidas na cabeça, com essas dúvidas aí na instituição de vocês, que é um problemaço. Então, vocês mandam aqui para a gente consulta o doutor, a gente faz as consultas, ajuda vocês no que for necessário, tudo bem? Eu vou encerrar então a participação, agradecendo o convite da FEOSP para estar aqui conversando com vocês e destacando que, se por um lado a portaria traz a possibilidade de você lançar o CID real do tratamento do paciente, independentemente do procedimento realizado, que sempre foi uma das grandes angústias que a gente encontrou nas discussões, porque tinha procedimentos, o procedimento debridamento de lesão só tem para queimadura, e eu faço para outras coisas, como que eu faço isso? Então, essa sempre foi alguma das questões, a portaria a tabela não dava conta de ter todos os CIDs possíveis, porque sempre aparecia uma outra possibilidade. Então, se a portaria traz essa possibilidade de você colocar o CID real, por outro lado, ela também traz a responsabilidade da codificação adequada, né? Para não surgirem CIDs de patologias que não existem, né? Ou erroneamente codificados, uma vez que não haverá mais crítica por procedimento. Então, hoje, brincando um pouquinho, mas hoje é possível você lançar uma úlcera de estase como sendo uma úlcera gástrica, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Se antes havia uma crítica de CID, dizia que o CID não era compatível com o procedimento, hoje isso não vai existir mais. Então, aumenta a responsabilidade da codificação. E como a Tatiane colocou, nós estamos à disposição, a gente responder aos e-mails. Pessoal que estiver tendo alguma dificuldade no entendimento ou na operacionalização, eu peço para entrar em contato com a federação e a gente rapidamente consegue algumas respostas. Obrigado pela atenção de vocês e eu fico à disposição. Obrigada a todos os pontos. Doutor Vanderlei, obrigado mais uma vez por participar aqui conosco. E lembrando que amanhã nós teremos auditoria e questões de faturamento de procedimentos por APAC, que nós vamos dar continuidade na palestra da semana passada, tá ok? Obrigada, pessoal, e amanhã nos vemos. Uma boa tarde para todos.